Quando eu cheguei numa cidade chamada Rosário Oeste, em 85, lá no Mato Grosso do Norte, Nortão, mato, fui trabalhar de lá nas tribos, lugar longe. Tem alguém aqui de lá, sabe onde eu estou dizendo, de Cuiabá lá, 100 e tantos quilômetros. Na época aquilo era uma loucura, hoje ainda é, mas naquela época era muita loucura. Chegou eu e Eva, os meninos miudinhos, um de colo, 15 dias, nascido, outro ainda arrastando ainda no chão. Gente, quando o ônibus parou na rodoviária, o motorista disse assim: eu não gosto de entrar nessa cidade, conversando com outra pessoa, não gosto de entrar nessa cidade porque essa cidade é maldita, eu não gosto de entrar nessa cidade porque ela é maldita. Eu ia descendo, quando eu ouvi isso aí, voltei, perguntei: senhor, o que o senhor falou? Ele disse: o senhor ouviu? Eu falei: ouvi, mas eu queria ouvir de novo. Ele disse: então ouça aí, eu não gosto de entrar nessa cidade porque ela é maldita. Eu falei: então a maldição acaba hoje. Ele olhou para mim e falou: quem é o senhor? Eu falei: eu sou profeta, eu sou pastor. Ele disse: ah, você é desses crentes malucos? Eu falei: muito mais do que o senhor pensa. Aleluia. Aleluia. Como é que eu vou aceitar um desafio? Era uma afronta. Satanás estava me afrontando, o dominador daquela cidade estava me afrontando. Eu estou descendo os degraus, um por degrau, um a um, descendo o degrau devagarzinho, em oração. Depois de mais de 40 horas de viagem de ônibus naquela época. Gente, ouvir um som desse e descer, sem voltar para olhar para a cara daquele espírito que estava usando a boca daquele homem, deixar ele sem me olhar no meu olho e eu mostrar para ele: rapaz, a multiforme sabedoria de Deus está chegando aqui agora, aleluia, aleluia. Você vai ser desarticulado. Ah, você é esses crentes malucos, muito mais doido do que o senhor pensa. Falou: vou embora. Eu falei: vai, porque eu vou ficar aqui. Mas o senhor vai ouvir falar, aleluia. Cheguei na casa do irmão onde fui hospedar, perguntei se tinha um lugarzinho para orar. Ele falou: pastor, entra aqui nesse quarto aqui. Fui orar 10 minutos, orei 5 horas. Aleluia. Dobrei o joelho só para orar 10 minutos, porque eu estava fadigado realmente, e o pessoal ia jantar, e a família toda ali, esperando, chegava e jantava, era isso que eles queriam, conversar depois um pouco. Não, cheguei lá, dobrei o joelho. Quando eu dobrei o joelho, falei: Jesus, tem uma bagunça nessa cidade, tem algo que eu ouvi e não gostei. Agora eu preciso discernir, ou através de uma visão, ou através de revelação. Mas eu tenho que discernir o que está acontecendo. No meio daquela oração, passou os 10 minutos, de repente o Espírito Santo chegou, porque eu pedi informações, o Espírito me levou, me fez voar a cidade, aleluia. Aleluia. Você crê nisso aí? Diga glória a Deus. Intercessor tem que voar a cidade de vez em quando, para achar lugares que estão minados e estruturados, aonde está o poder do dominador dessa cidade. Nós temos que achar e tomar dele, aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo me fez voar, e eu voei aquela cidade de cima, olhando por cima, olhando como um radar de Deus, procurando, vendo coisas. De repente, cheguei na praça central, toda a lâmpada queimada, uma praça escura, feia, tenebrosa, e o Espírito Santo falou: olha o que eu vou te mostrar. Me fez descer ali, e quando eu desci, tinha um espírito maligno sentado em cima de uma coluna, mais ou menos de 1 metro, e ele sentado ali em cima, vestes envelhecidas, pele enrugada, escrito em diagonal e faixa, letras bem acesas, escrita: força religiosa destruidora.
Aleluia. Falei, achei. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus me mostrou muitas coisas, falou, eu quero que você jejue 7 dias em torno dessa praça, a partir da manhã, de 5 horas da madrugada ao meio-dia, girando esta praça para quebrar toda a fortaleza de Satanás. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu saí dali, do quarto de oração, estava todo mundo sentado lá. Pastor, pensamos que o senhor tinha até morrido. De repente não falava mais nada, mas a gente ficou com medo de entrar. Eu falei, irmão, você conhece a cidade? Expedito, que era o nome do senhor. Desconheço, pastor, sou criado aqui. Falei, o senhor conhece o centro geográfico dessa cidade? Ele falou, conheço. Falei, uma praça assim, assim. Ele disse, é. O senhor já esteve lá, pastor? Eu falei, não, porque o Espírito Santo me mostrou. Tem uma coluna lá, assim, assim. Ele falou, tem isso mesmo. E ali embaixo tem alguma coisa maldita. Ele disse, é um cemitério de escravos. Aleluia. E começou, irmãos. No primeiro dia fui dar a volta, rodei. Segundo dia a cidade inteira está sabendo. Tem um doido rodando na praça de 5 ao meio-dia, clamando, orando, e vai lá no meio, dá um chute na coluna, mete o pé na viga que tem lá, chuta tudo, e diz, sai daqui, capeta, sai, filho do diabo daqui, aleluia. 7º dia, a praça estava lotada de gente, porque o maluco está lá orando, aleluia, aleluia. Ali começou uma revolução. Tomei da mão daquele dominador, aquela praça, o primeiro lugar, e ele vai perder o poder. A mãe de santo se levantou, uma senhora, dona do centro de macumba, se levantou e mandou um recado para mim. Diga para esse tal de pastor Paulo, que eu sou a dona do correio. Se alguém mandar carta para ele, não chega nas mãos dele. Se ele mandar carta, não vai chegar no destinatário. E para ele não passar na rua que eu moro. Falei, olha, diga para ela que eu não vou mandar carta, porque eu não vou escrever para ninguém mesmo. Não vou receber, porque ninguém vai escrever para mim também. Então estamos em empate. A rua dela, eu vou só passar orando e largando fogo por lá. Aí ela mandou dizer que ia botar meu nome na boca do sapo. Falei, ó, ruim pro sapo, porque eu sou amargo pra caramba. Aleluia. Aleluia. O padre começou a criar uma quizumba que não podia mais, ninguém seguia esse camarada que começou a rodear a praça, porque era sempre na frente da igreja. O comando era, não vão aonde ele está. Então eu também peguei uma caixinha pequenininha, um microfone que parecia um caixote, fui lá para aquelas praças, aquelas coabas e gritava, pregava o evangelho, dizia, Jesus está aqui. Se alguém está aí dentro da sua casa morrendo agora, com câncer, com doença tal, liberava os nomes da doença. Agora, Cristo está curando. Se você for curado agora, amanhã, eu estou em tal lugar, vão até lá. No outro dia chegava 4, 5, pastor, estava com câncer, o câncer desapareceu. Estava diabético, a diabetes desapareceu. Estava com isso, com aquilo. A doença sumiu, pastor. Aleluia. Aleluia. O padre pegou, foi atrás de mim e falou, o que eu faço? Eu falei, escreve lá na frente que você vai pregar o evangelho. Aí ele escreveu na face da igreja católica. Aqui também ensinamos a Bíblia. Aleluia. Aí vinha conversar comigo, eu soltava a Bíblia nele. Aí tiveram que mudar ele de lá, excluir ele da cidade, porque ele estava mais crente do que todo mundo. Aleluia. E a mãe de santo jogando contra mim, de repente, as filhas de santo dela começam a se converter porque são curadas. O médico da cidade se converteu porque era canceroso, estava morrendo. A mulher dele espírita kardecista, violentamente espírita, foi até a minha casa, quando me olhou falou, amor, para o marido dela, amor, ele tem luz da cabeça aos pés. Ele é um médium superior. Ele é um médium superior. E começou a falar que eu era médium, a minha idade era grande. Aí olhou para mim e falou, o senhor é médium por excelência? Eu falei assim, não.
Médio é uma coisa pela metade, eu sou cheio. Médio é pela metade, meu filho, eu sou cheio do Espírito Santo. E olhei para o marido dela e falei, doutor, o senhor quer ser curado? Ele falou, quero. Eu vim aqui para o senhor orar por mim. E minha mulher está dizendo que o senhor é cheio de luz, então eu creio. Falei, então para que Deus lhe cure, o senhor colocou do lado esquerdo, na entrada da sua chácara, um moirão. E colocou uma cabeça de bode ali dentro, uma cabeça de touro ali dentro. E enterrou do lado direito. Vários tipos de coisas assim. Ele olhou para mim e falou, o senhor já foi na minha fazenda? Falei, não fui, mas eu sei porque o Espírito Santo está me fazendo ver isso. Agora o senhor quer ser curado, vamos lá arrancar isso agora. Chegamos lá, arrancamos tudo, doutor Orestes se converteu, a família dele se converteu e o pau quebrou. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu começo a entrar nas aldeias e conheço uma força do inferno diabólica chamada Menino Serpente. Irmãos, dentro das tribos eram terríveis. Crianças que andavam assim com o peito no chão, arrastando igual cobra com a mão colada aqui. E ia embora. Os lábios comidos pelo ácido gástrico, porque a língua ficava de fora. E os índios me diziam que até 4, 5 anos falava, andava, deu um grito, caiu, ficou cego, mudo e surdo e não andava. Levava para os médicos, todos os órgãos em perfeito estado, curado, não tinha doença, não tinha nada. E ficava assim até os 10, 12 anos e morriam, sem doença, sem nada. E eu comecei a ver os meninos serpentes, e aquilo foi mexendo comigo. E eu comecei a orar, a jejuar, entrei no campo da intercessão, abri o mundo espiritual, entrei no mundo espiritual, falei, vou arrancar os meninos serpente do ninho da serpente, aleluia. Um dia eu estava no jejum longo, 7 dias, cheguei numa aldeia, e um menino daquele de 8 anos, serpente, peguei ele no colo, meu Deus, até hoje dá náusea quando se fala. Saía de dentro dele um cheiro de podre. E ele passava a língua no meu rosto, chegava a passar pela minha boca, aquele nojo, vinha ânsia porque a gente é fraco, mas eu segurava ele, segurei ele forte, até que ele consegui travar ele, e dei um grito, expulsei aquele demônio, ele foi acalmando, a cabecinha dele caiu aqui no meu ombro, e ele ficou calminho, e eu fui soltando ele. Quando eu coloquei ele no chão, ele saiu correndo e gritando, mamãe, mamãe, a serpente ficou curada, o menino ficou curado da serpente, aleluia, aleluia. 150 meninos daquele foram curados, voltei o ano passado lá, nunca mais nasceu um menino serpente, aleluia, glória a Deus. A multiforme, a sabedoria de Deus, precisa ser conhecida. Esta Olga, dona dos terreiros, um dia mandou me avisar, olha, ficou doente, quase morrendo, uma doença letal, e um guia dela, um demônio dos cambones dela se manifestou em uma filha de santo dela e disse assim, olha, os teus guias não podem resolver o teu problema, mas tem um homem nessa cidade que pode resolver. É o Paulo Canuto, vai comigo mesmo. Só que ela mandou um recado para mim muito aborrecido. Vai lá e diga para esse pastor Paulo que eu não vou aceitar o Jesus dele, que eu não creio nisto, mas eu vou obedecer o que foi me dito, que ele vai orar e eu vou ficar curado. Falei, diga para ela que eu não vou na casa dela, não vou passar na rua dela, mas amanhã, 6 horas da manhã, se ela quisesse estar curada, ela esteja em pé, 6 horas, no meio da sala, que eu vou mandar um anjo lá, o anjo vai tocar nela, se ela quiser aceitar, ela aceita, se ela quiser para o inferno, ela vai, do jeito que ela quiser, mas eu vou mandar um anjo lá para resolver essa parada, aleluia, aleluia. E eu tenho 2 anjos que andam comigo, são nervosos, um eu chamo de tocha, o outro de azulão, são 2 azedão, aleluia, aleluia. Mandei logo tocha lá, chegou lá inflamando tudo, colocou a mão na cabeça dela e disse assim, olha,
Em nome de Jesus você vai ser curada agora. E ela viu o anjo. A doença desapareceu. 6 horas ela ficou curada. Mandou me chamar. Eu falei, não, ela que tem que vir agora. Veio onde eu estava, chorando, aceitou Jesus, fechou o centro de macumba. Hoje a casa dela é uma igreja para a glória de Deus. E ela é serva de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Intercessor é fazer com que a multiforme sabedoria de Deus torne-se conhecida entre principados e potestades nas regiões celestiais. Nenhum pastor conseguia crescer as igrejas lá. Eu fiquei um ano, eu saí de lá, deixei uma igreja com mais de 600 pessoas convertidas. Nenhum banco crescia na cidade. Hoje tem Bradesco, agora eles têm tudo em quanto é lugar. Tem bancos e tem universidade, tem tudo. Não tem mais menino serpente, não tem mais miséria. Aleluia, aleluia. Dali para dentro do Mazagão, 70 quilômetros, um leprosário horrível. Ninguém podia entrar no leprosário, pastor nenhum. Cheguei lá e falei, olha, eu quero entrar no leprosário. Não pode, pastor, mas eu quero entrar. Então não pode, eu ia e ficava orando. Ficava girando todo naquele mato no Mazagão. Passava de dia, girava o leprosário. Eu vou entrar no lugar do isolamento, Jesus. Eu vou fechar esse leprosário. Aleluia. Fui pedindo, aí depois falando, tá bom, pastor, o senhor vai no isolamento, mas tem que botar roupa especial. Eu falei, não, eu vou entrar do jeito que eu estou. Não, o senhor vai pegar uma doença, uma lepra dessa, vai dar problema. Eu falei, não, Jesus nunca pegou lepra, por que eu vou pegar lepra? Não é eu que tenho que ter medo da lepra, é a lepra que tem que ter medo de mim. Aleluia, aleluia. Não é eu que tenho que ter medo de vírus, nem de bactéria, irmão, é eles que têm que me respeitar. A multiforme sabedoria de Deus tem que ser conhecida. Aí chegou um tempo, a diretoria falou, senhor assinar esse documento, tudo aqui, registrar em cartório, o senhor entra. Falei, me dá aí, registrei tudinho. Cheguei lá, coloquei uma camiseta, que eu não gosto nem de andar de camiseta. Coloquei uma camiseta, uma roupa bem leve e entrei no isolamento. Aleluia, aleluia. Irmão, estou brigando contra diabo, contra demônio, eu vou respeitar. Vou ter que botar uma roupa camuflada porque o diabo quer. Não, entrei lá no leprosário, fui lá, tinha um homem lá sem orelha, sem nariz, todo destruído, comido pela lepra, dei um abraço nele, ele olhou e falou, não sei quantos anos faz que ninguém chega perto de mim e me abraça. Falei, rapaz, eu vim te curar, você crê em Jesus? Ele olhou para mim e falei, Jesus mandou eu vir aqui, rapaz, você crê em Jesus? Ele falou, eu creio, pastor. Então você vai sair daqui. Aleluia. Orei por aquele moço fedido, podre. Saí dali, os médicos não queriam nem encostar em mim, todo mundo de longe. Falei, vai morrer vocês e o cara vai sair de lá curado. Aleluia. Aleluia. No outro dia a lepra tinha desaparecido. Não nasceu orelha, não nasceu nariz, não nasceu dedo, mas a lepra desapareceu. O isolamento acabou, irmãos, todos do isolamento saíram do isolamento, aleluia. Hoje está lá uma obra destruída, fechou o leprosário para a glória de Deus, aleluia. Aleluia. A igreja tem que tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Deus chamou você, não é para orar por um traficante morrer, ser destruído. Não, Deus chamou você para tirar ele do tráfico. Ah, Senhor, fecha essa boca de fumo. Não entra lá para ver se Deus vai fechar. Vai lá, prega para o maluco. Aí Deus fecha a boca. Amém? Ah, fecha esse leprosário. Não entra lá no isolamento para ver se vai fechar. Ah, cura o menino serpente. Não vai lá onde ele está. Pega no braço para ver se vai curar. Não, irmãos. Amém? Aleluia. Você quer para Taubaté?
invade o mundo espiritual, entra no mundo espiritual, pisa no mundo espiritual, divulga a multiforme sabedoria de Deus, diga que esta terra é da igreja, aleluia, porque pertence a Deus. Vou contar aqui o que aconteceu na Itália, irmãos. Palermo, eu tive uma briga de 40 dias de jejum, 40 dias jejuando, sem comer, sem beber, tomando um suquinho, meia-noite, 40 dias. No último dia, entreguei os 40 dias, passei por varragem de guerra, vi demônio que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas quando eu fui para casa de um pastor, num lugar chamado Bagueria, cheguei lá, pedi ele para deitar no quarto do menino dele, ele falou, deita aí com o Luca, que era o menininho. Eu falei, não tira teu filho daqui, que eu não sei o que vai acontecer, cara. Deixa eu ficar nesse quarto sozinho. Quando eu deitei na cama assim, cansado, daqueles 40 dias direta de guerra, de batalha, de confronto, que eu esdraiei, estiquei na cama, de repente apareceu na janela do quarto, estava muito calor, a janela estava aberta, apareceu aquele espírito, multiface. Meu irmão, passava de um lado para o outro assim, a face mudava, a coisa mais horrível, e ele fala em italiano para mim, você começou uma guerra, e eu vou terminar esta guerra. Falou bem italiano. Eu falei, cara, é o seguinte, você é demônio. Eu não vou falar com você italiano, não. Eu vou falar no meu carioquês. Eu sou carioca lá do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, meu chapa, é o seguinte, o couro vai comer. O bicho vai pegar e vai ficar estreito para você. É o seguinte, vai, vaza, porque o pau vai quebrar, meu irmão. O demônio agitou, levantou a cabeça, meteu a mão pela janela, me agarrou pela roupa, assim, o peito, sal me jogou, se você acredita ou não, mas aconteceu, amém? Não vai mudar o céu porque você é por causa da sua incredulidade, não. A menina jogou nas costas dele, saiu voando comigo. Eu falei, tô indo, para onde? Vamos junto. Aleluia. Para lá no alto do Monte Peregrino, se alguém já foi lá em Palermo, daqui lá no Alto Peregrino, montanha, Júnior conhece bem lá. Lá de cima, ele olhou tudo e disse assim, está vendo, rapaz? Eu sou dono disto aqui. Você vem daquele paizinho pobre, paizinho de 500 e poucos anos, para dizer para mim que vai tomar Palermo da minha mão, a ilha da minha mão. Eu sou o principado. Eu ganhei isso aqui por herança há 4.000 anos atrás. Falei, e daí? O que tem? Chegou a hora de entregar na mão da pessoa certa. Você está fazendo coisa errada, maluco. Falou, eu criei a máfia. Falei, e aí? Eu vou criar a igreja. Eu sei que embolamos no pau, o negócio ficou feio. Mas o final, meu irmão, é que eu tomei da mão dele a cidade. E ali no pé do Monte Peregrino tem a nossa igreja lá. Chegamos a 3.500 membros para a glória de Deus. O bairro mais violento da cidade, chamado Água Santa, hoje é o bairro mais nobre da cidade, aleluia. Isso começou em 2001, nós quebramos tudo, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, mas a máfia, o que eu tenho a ver com a máfia? Estou pregando, estou me preparando para pregar uma mensagem sobre o amor de Deus. Já acho que era a mensagem mais gostosinha que eu ia pregar, sobre amor. Estou indo para o púlpito, vem um irmãozinho correndo, fala no meu ouvido, fratelo Paulo, irmão Paulo, eu quero só te pedir uma coisa. Eu falei, o quê? Quando o senhor subir ali para pregar, irmão, não fala sobre duas coisas. Eu falei, o quê? Contra a máfia e contra o Papa. Falei, por quê? Disse, porque o mafioso vai vir aqui. Eu falei, o Papa vem também? Falou, não, mas ele é católico doido. Se o senhor falar sobre a máfia, ele vai criar problema. Eu falei, rapaz, você acabou de estragar meu sermão. Eu estava com um sermão tão gostoso, que até eu estava me achando importante. Você acabou com tudo. Subi no púlpito, daqui um pouco parou um punhado de carros, chegando, carro preto, pararam na porta da igreja, desceram
4 ficou lá nos carros lá atrás, todo mundo da igreja assustada. Desce um camarada todo bombado lá de segurança, entra na igreja, 3 entra com ele, vem para perto dele, ele dá um sinal para os caras ficarem na porta, senta, quando ele entrou, já saiu uma meia dúzia para ele sentar. Eu falei, rapaz, ele não tem tantas nádegas para sentar assim. Deram logo 6 cadeiras, pelo amor de Deus, o cara está demais. Sentou numa andar só, falei, só uma basta. Sentou lá e ficou olhando para mim. Falei, gente, hoje eu estava com um sermão muito bom para pregar, mas agora eu tenho que mudar meu sermão, porque hoje eu estou com vontade de quebrar o pau contra a máfia. Ah, meu Deus do céu. Só ouvi a igreja falar, o sangue de Jesus tem a potência. Falei, tem poder mesmo, mas que nós vamos quebrar o pau, vamos. Falei, o cara pensa que você é mafioso, você pensa que é alguma coisa? Eu fui traficante, assaltante, fui bandido no Rio de Janeiro. O que eu gerei? Só crime, matando gente, traficando droga para gente, destruindo família. Você acha que isso é importante? Aterrorizar as pessoas, quebrei o pau, soltei a lenha, foi 1 hora só batendo em padre, em idolatria e máfia. Se no final fiz um apelo, falei, se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, quer vir Jesus se receber, se não quer também, quiser ir para o inferno, pode ir para o inferno. Levantou logo uma meia dúzia, veio correndo para frente aceitar Jesus, e de repente o mafioso veio no meio. Aí os caras lá de fora já vinham para dentro da igreja, ele fez um sinal, recuaram, então eles entenderam que não podia invadir a igreja. Chegou lá na frente, parou, olhou para mim, ficou olhando, e eu falando. Aí eu olhei para ele e falei, o senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? O senhor é chefe de máfia. O senhor acha que a máfia vai levar para o céu ou para o inferno? Mas o senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele olhou para mim e falou assim, brasileiro, você é um homem de coragem. E homem destemido eu respeito. Eu quero que você ore por mim, sim. Meti a mão na cabeça dele, quebrei ele no pau todinho. Está lá na igreja até hoje, aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, quem manda não é a máfia, somos nós. A multiforme sabedoria de Deus está na gente, aleluia. Mas é a gente que transmite isso para o mundo espiritual. Vocês vão conquistar o ano que vem, vocês vão conquistar os lugares mais tenebrosos dessa cidade. Vão tomar da mão de demônio. Quem crê nisto aí, diga glória a Deus. Vai ser o ano da igreja, aleluia. O sonho é de Deus, aleluia, aleluia. O apóstolo é só apóstolo, mas o sonho é de Deus, aleluia. Quem está sonhando é Deus, amém? Amém, gente? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus torna-se conhecida entre principados e potestades. Deixa fluir em você. Eu poderia contar 1000 coisas aqui. Cidades inteiras que a gente tomou, como Rosário, como Palermo, como Ilhas, por aí afora, gente. Né? Coisas tremendas. Pai de santos vinha botar despacho na porta da igreja, encher a igreja de despacho, quebrar tudo. E no outro dia eu estou lá só varrendo. Estou nem aí. O padre resolveu construir uma igreja na frente de onde eu ganhei 3 terrenos e botei uma placa, vamos construir o templo. O padre resolveu lá em Paraná, em Cascavel, em 83 por aí, ano 83 para 84. Coloquei lá, estou lá, comprei, botei a plaquinha, o padre vai e compra lá, construir a igreja, que passava por mim e falava assim, pastor, o senhor acha que vai construir? Falei, rapaz, eu vou construir. Ele falou, eu soube que o prefeito falou que não vai lhe dar documento, não vai lhe dar nada, não vai lhe ajudar. Eu falei, eu não quero nada do prefeito. Aí ele botou lá, e botou o mesmo nome, aqui também vamos construir o templo. Foi lá, o prefeito deu tudo para ele, tudo, para construir em tempo recorde. Só que no dia de mandar entregar,
prefeito falou assim, vocês coloquem onde está uma placa bem grande escrito, aqui vamos construir o templo. Aí eu estou lá um dia de bobeira, chega caminhão de areia, caminhão de tijolo, caminhão de cimento. Falei, não é para quê? Ele falou, não, o prefeito falou que é para descarregar aqui. Eu falei, então descarrega. Mandou maquinário, mandou tudo, fomos abrindo buraco, enchendo tudo de concreto. E o padre um dia passou, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, sei lá, estou construindo. Falou, mas quem mandou? Eu falei, a prefeitura. O prefeito mandou? Falei, ele manda, ainda diz assim, ainda briga com o motorista. Se ele disser não, diga que é lá. Aí ele foi lá, chegou lá, falou com o prefeito, falou, é impossível, eu mandei colocar, mas ele coloca lá onde está o templo. Então vou lá, vou mandar arrancar tudo. Ele falou, não mexe com aquele pastor, aquele cara ora dia e noite. Se ele mandar uma maldição, prefeito, vai acabar com tudo. Meu irmão, sei que um ano depois eu estava com o templo construído. Aí era um lugar meio em declínio muito grande, o irmão falou bem assim, pastor, deixa eu pedir o prefeito uns caminhões de aterro. Eu falei, não vai lá que ele não vai dar. Mas vamos lá então. Eu falei, vamos, quer que eu vou? Cheguei lá, olhei para o prefeito, falei, prefeito. Ele falou, o senhor aqui, pastor? Se o senhor pedir uma colherzinha de terra, eu não dou. Eu falei, não quero colherzinha, eu preciso dos caminhões. O senhor está maluco? O senhor já construiu aquele templo praticamente com meu material, que era da igreja católica. Eu falei, mas o que foi? Descarregaram lá. O senhor sabe disso, está legal, o documento está certo. Ele falou, eu sei, não posso fazer nada. Mas eu não lhe dou uma colherzinha, não uma colherinha de pó, de terra. Falei, tudo bem. Aí foram construir uma tal de Eucatu, uma empresa, o engenheiro, em vez de deitar a pista para o lado de lá, a terra, inclinou para o lado de cá, deu uma tempestade naquela noite, derrubou os muros todinho. No outro dia, cheguei 5 horas da manhã lá, tinha caminhão, engenheiro. O engenheiro, falei, doutor, o que aconteceu? Ele falou, pastor, essa tempestade, olha o prejuízo que deu, agora eu vou ter que tirar uns 200 caminhões de terra daqui, não sei para onde vou mandar. Eu falei, eu preciso dos 80. O senhor precisa mesmo? Eu falei, preciso. Então, a partir de agora, deixa tudo aberto lá. Meu irmão, as máquinas carregaram, socaram tudinho. O prefeito ficou macho da vida comigo. Quando soube que o aterro estava lá, no dia da inauguração, eu convidei o prefeito. Ele falou, eu vou lá só de raiva. Foi lá e se converteu. Gente, quem manda é a gente. A multiforme é a sabedoria. Cheguei lá, deu testemunho. Gente, vou dar um testemunho aqui, está o prefeito. Ele não sabe nem o quanto ele foi usado por Deus. Coloquei todo o valor que Deus usou ele. Deus usou até um burro, mas de uma maneira bem simples, explicando, está aqui, balão. Mas ele é o Ciro, aí tal, aí levantava ele um pouquinho, depois jogava ele no chão de novo, na hora do apelo ele foi para frente. Aleluia. Pela igreja, a multiforme a sabedoria de Deus torna-se conhecida. Estava na casa de uma irmã, a filha dela estava tentando suicídio e ela disse, pastor, por favor, vem aqui. E essa irmã, eu chamo de irmã, mas ela não era da mesma denominação que eu, era de uma outra denominação, mas ela conhecia muito bem o nosso trabalho, nossas visitas, nosso trabalho na cidade, e ela então era amiga da minha esposa e acabou ligando para mim, pastor, vem aqui, minha filha está desesperada, terminou com seu namorado, e ela então quer tirar a própria vida, ela está tomando uma decisão completamente precipitada, por favor, pastor, vem aqui orar com ela, conversar com ela, aconselhar ela, e eu fui lá. Fui lá, conversei com ela, ela se acalmou, ela se emocionou, ela tomou a decisão então de não fazer mais a besteira que ela estava pretendendo fazer, e eu então falei, ok, estarei acompanhando você durante a semana, e vamos orar aqui. Terminei a oração, estava indo então para casa, quando a mãe dessa menina que me chamou disse, pastor, eu quero falar mais uma coisa para você. Olha como os milagres acontecem de uma forma como a gente não imagina. Pastor, hoje à tarde, foi um casal de índio tentando vender balaio para nós. E esse casal de índio, pastor, eles estão passando por muitas necessidades. Eles estão dormindo, pastor, estão dormindo na rodoviária. E amigos, só para você entender,
Sabe quantos graus estava dando em Inácio Martins? Se você pesquisar Inácio Martins, coloque neve em Inácio Martins e você vai ver a realidade. É a Europa do Paraná. Estava dando menos 7 graus nessa cidade. Menos 7 graus. E ela disse, pastor, eles estão com uma bermudinha, com uma camisa e tem um bebezinho de 1 ano com eles. Pastor, eles vão morrer de frio. Você pode ajudar eles? Eu falei, com certeza. Peguei o Fusquinha, né? Famoso pastor do Fusca Azul, eu era chamado na cidade. E eu então fui, cheguei até o local, junto com a minha esposa e uma amiga. E chegando lá eu vi uma oca de balaios. Você sabe o que é balaio? Que é aquele cesto grande, né? Aquele cesto grande. E então eu vi uma oca de balaio. E quando vi aquela oca de balaio, eu falei, os índios estão ali. Me aproximei dos índios. E então eu disse, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? E eles não entendiam um pouco o português. Entendiam um pouco o português. Não falavam muito português. E eles disseram assim, nós estamos aqui para vender balaio, para a gente manter financeiramente. Entendi, vou manter financeiramente, para vocês se alimentarem, é isso? Sim. E aí, de repente, naquela conversa, eu ouvi um barulho. Era um bebezinho gritando, chorando, dentro daquela gigantesca oca. Sabe quantos balaios de quase 1,5 metro tinha naquela oca? Mais de 70 balaios. Eu ouvi aquela criança e falei, eu conheço choro de fome. Eu conheço. Já passei por isso. Falei, vocês comeram hoje? Não comemos, não temos dinheiro. Não tem dinheiro? E essa criança não comeu? Não comeu. Falei, não acredito nisso. Vocês vão morrer de frio aqui, porque vai dar uns -9 essa madrugada. E vocês precisam sair daqui. Eles disseram, não temos dinheiro para ir embora. Estamos aqui. Olhei para minha esposa, e sabe que mulher é mais segura do que o homem, né? Olhei para minha esposa e o olhar foi suficiente. Minha esposa disse, ela já adivinhou que eu queria levar eles para minha casa. E então, eu falei, não pode ser, eu não posso deixar, eu não vou conseguir dormir olhando para esses índios. Fui até o Fusquinha e falei, amor, pelo amor de Deus, deixa eu levar eles. Amor, tem uma criancinha passando fome, eles estão sem comer, vão morrer de frio aqui, estão com uma bermuda, uma camisa. Nós precisamos ajudar de alguma forma. Precisamos, por favor, deixa eu levar eles para casa. Amor, a gente não conhece, minha esposa respondeu. A gente não conhece eles, como a gente vai levar para casa, amor? É um casal com uma criança. Não tem perigo. Deus vai nos proteger. Eu conhecia muito bem a cidade, conhecia ali na frente da rodoviária, tinha um taxista. E ele tinha uma garagem, cheguei até o taxista, seu Floriano, lembro até hoje. Falei, seu Floriano, tudo bem? Ô pastor, quer uma viagem? Falei, não quero uma viagem não. Seu Floriano, eu preciso de uma ajuda sua. O senhor pode liberar a sua garagem para colocar 70 balaios de uns índios que estão ali? Meu amigo, eles vão dormir aqui, eles vão morrer. Eu preciso da sua ajuda. E eu não consigo levar para minha casa porque é longe. E ele disse assim, pastor, isso nunca aconteceu. Sempre aparecem índios aqui, mas nunca aconteceu de alguém se sensibilizar e levar eles para casa. Falei, amigo, vai nevar e essas pessoas vão morrer de frio. Eu não vou dormir. Não vou dormir. Por favor, me ajude, pastor. Olha aqui, tenho 2 carros na garagem. Não tem como, pastor. E eu tenho um monte de sofás aqui para consertar também. Não vou conseguir. Tudo bem. Me ajude, eu preciso abrir a rodoviária. E a rodoviária, sabe, de cidade pequena, você consegue a chave com cada um, né, com várias pessoas. E tinha um responsável, por isso era um outro taxista. Esse taxista também morava perto ali. Deu risada da minha cara. Esse pastor, então, já que você quer levar esses 2 índios para tua casa, você vai ter que levar centenas de índios que aparecem aqui todos os dias. Eu disse, eu não estou preocupado com todos os índios, estou preocupado com essa realidade agora. E eles estão precisando. Me ajude, libera essa chave. E ele liberou, tirando o sarro da minha cara. Não estava me importando com isso. Peguei, abri a rodoviária, coloquei os 70 balaios, levei eles para minha casa. O seu Floriano estava muito sensibilizado. Ele falou, pastor, eu nunca vi isso. Vamos levar esse casal. Ele me deu carona, levou até a minha casa. Chegando na minha casa, minha esposa preparou aquela mesa, sabe? Vários tipos de alimento.
aquela criancinha parecia, você já viu aquele teu cachorrinho que você esquece de colocar ração e come desesperadamente, que a ração cai por todos os cantos? Era aquela criança. Ela comia aqueles alimentos assim, que caíam no chão, e nós olhando, minha esposa não suportou aquilo, ficou muito entristecida, foi para o quarto chorar, e eu fiquei ali vendo aquela situação, aquele casal comendo desesperado, parecia que faziam dias que não comiam. E então, eles disseram para mim: muito obrigado, pastor. Nós clamamos a Deus. Eu não sei qual é o Deus que eles estavam clamando, mas Deus ouviu o clamor deles. Um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. Eu disse para eles assim: vocês vão tomar banho agora, eu tenho roupa para vocês, vocês vão dormir na cama aqui, tem um aquecedor para vocês. Eles não queriam tomar banho. Eu falei: vocês vão dormir sujo na minha cama, a gente não quer tomar banho. Acho que eles estavam com medo, né? Nunca haviam tomado banho, acho, em chuveiro. Tudo bem, eu falei: pode dormir sujo então. 4 da manhã, eu disse para eles: 4 da manhã nós vamos acordar. Tem um ônibus às 5 horas para a cidade de vocês, em Manoel Ribas. Eu vou pagar a passagem para vocês. Vocês vão levar comida, vão levar um dinheirinho a mais, vão levar um cobertor. E não voltem mais aqui, porque essa cidade é pobre. Vocês não vão conseguir vender balaio. Tá bom, pastor. 4 da manhã eu acordei. Acordei eles. Não queriam acordar. Estavam com muito sono. Preparei tudo para eles e nós fomos de a pé até a rodoviária. E lá na rodoviária eles estavam conversando. E eu vi que eles estavam meio que parados ali, conversando, depois de terem colocado 70 balaios dentro do ônibus. Na verdade, só iam eles mesmos naquele ônibus, não tinha muita gente. E eles então separaram lá Eu pensei: vou ganhar um balaio grande, né? Mas eu não fiz isso por ganhar. Começaram a tirar um balaio dentro do outro, até que sobrou um balainho. Até hoje nós temos esse balaio lá na igreja de Inácio Martins. Um balaio que eu ganhei deles. Eles vieram então, se aproximaram de mim, agradeceram, me deram um beijo e disseram assim: Deus está com você. E eu disse para eles: Deus está conosco. Eu estava brincando com a minha irmã. Eu vou colocar a foto dela aqui para vocês. Vocês querem conhecer a minha irmãzinha? Isso alguns anos atrás. Essa é a minha irmã. Eu estava brincando de bola com a minha irmã, mas não era essa bola aqui não. Era um ursinho de pelúcia que havia sobrado ali. Cabeça do ursinho de pelúcia. E estávamos brincando de bola ali, conversando e brincando. Eu tinha 12 anos, a minha irmã tinha 6 anos. E de repente eu, como criança e adolescente, comecei a ouvir um barulho na sala. Meu pai e minha mãe estavam discutindo. Fui então em direção à sala e perguntei: mãe, o que está acontecendo? O que vocês estão brigando? A minha mãe disse assim: não interessa, é coisa de adulto. Os pais fazem assim conosco, né? Com as crianças. Eu então disse para minha mãe: mas eu quero saber, eu sou filho de vocês. A minha mãe disse assim: você quer saber, filho? Então vem aqui. Vem aqui. Sente. Filho, a partir de hoje, o teu pai não vai mais morar conosco. O seu pai está nos traindo e eu não suporto mais as traições dele. A partir de hoje o seu pai vai embora. Vai embora. Eu fiquei completamente triste. Chorei. E briguei com a minha mãe, mas eu nunca levantei o dedo para minha mãe. Porque minha mãe era muito rígida, muito correta. E ela me ensinou muita coisa. Então eu fiquei tão indignado com a situação, que eu não parei para pensar. E então eu falei para minha mãe: mãe, eu estou muito triste com a senhora. Eu te odeio. Virei as costas para minha mãe e saí correndo. Que triste, né? Saí correndo, fechei a porta, bati e fui dormir, chorando. Passou ali algumas horas, a minha mãe então foi no quarto. E eu fingi que estava dormindo. Minha mãe então se ajoelhou e disse: filho, a mamãe ama muito você. Entende uma coisa, filho, quem está sendo traído aqui não é somente a mãe, mas também você e a sua irmãzinha. Entende que eu estou fazendo o melhor para você. E então eu fingi que estava dormindo ainda. A minha mãe tinha um costume que eu não gostava, que era beijar na boca. Se eu ia jogar bola, vem aqui, dá um selinho e me beijava na boca. E eu esperava ela virar, né, para eu limpar, que eu tinha nojo. E minha mãe naquela noite, ela fez justamente isso comigo. Fingi que estava dormindo, ela virou meu rosto e me deu um beijo.
E eu não gostei. Então ela saiu. E o que aconteceu? No dia seguinte, na verdade naquele momento, quando a minha mãe me deu um beijo, foi a última vez que eu vi minha mãe. Porque no dia seguinte o meu pai assassinou a minha mãe. Deu 5 tiros na minha mãe. No trabalho dela. Eu não tive mais a oportunidade de dizer para minha mãe que eu amava ela. Foi o último momento que eu tive naquele momento, naquela situação. Não tive mais a oportunidade de dizer para minha mãe: mãe, não importa as circunstâncias da vida, eu amo você. Mas eu não disse isso para ela. Jovens, adultos e crianças, valorizem os pais de vocês. Porque pode ser que o amanhã não venha. E eu não tive essa oportunidade. Quão bom se eu tivesse, eu sei que terei essa oportunidade. Porque em breve a minha mãe vai ressuscitar dentre os mortos. E Jesus então reunirá a família e todos irão louvar ao Senhor Deus nos céus. E adorar a única solução para nós. Minha mãe faleceu com 32 anos de idade. Quando o caixão chegou, eu fiquei tão desesperado que eu me joguei em cima do caixão, beijava a minha mãe na boca sem parar, e as pessoas constrangidas me tiraram dali com força, e eu gritando, dizendo: eu não quero, e ninguém entendia o meu sofrimento, a minha dor, porque eu precisava pedir perdão para minha mãe, mas ela não ouvia mais. E então sofremos, eu com 12 anos de idade, a minha irmã com 6 anos de idade. Moramos um tempo com meus tios, depois a gente foi morar com os nossos avós. Muito sofrimento para colocar o meu pai na cadeia. 4 anos ali, tentando colocar o meu pai na cadeia, e não conseguimos. Chorávamos, sentimos falta da minha mãe, uma companheira, uma amiga, que sempre me beijava na boca para dizer: estou com você, meu filho, eu te amo, não importa o que você tenha passado. Eu fiquei tão triste com a situação, então falei para minha avó: eu vou embora. Minha avó não acreditou: eu vou embora, eu vou sair dessa cidade que não traz nada de bom para mim, só lembranças ruins. E eu então saí de casa, fugido. Eu vim morar aqui nas ruas de Curitiba. Passei muita necessidade. E um dia, para resumir toda essa história, um morador de rua disse para mim assim: jovem, saia daqui, porque você não tem cara de morador de rua, saia daqui. E eu fui então atrás de um lugar para morar, e achei um quartinho para eu morar. Morei ali num quartinho, e um dia eu estava tão depressivo, sentindo tanta falta da minha irmã, da minha mãe e de minha família, que eu então tomei uma decisão: vou acabar com o sofrimento da minha família. Eu sei onde que o meu pai está, eu vou matar o meu pai. Eu saí da Marechal Cândido Rondon, no Capão Raso, a 50 metros que eu saí do quartinho. Eu então ouvi um hino muito bonito, chamado Deus de Israel. Aquele hino tocou meu coração, e eu nunca fui evangélico e nunca gostei de frequentar a igreja. Mas aquele hino tocou no meu coração, e eu entrei naquela igreja. E uma recepcionista disse assim: seja bem-vindo à casa de Deus. Eu disse para ela: se eu fosse um assassino, a senhora me trataria da mesma forma? Ela disse: Jesus tratou todos da mesma forma, por que eu vou tratar você diferente? E ela então me tratou com muito amor. Sentei no último banco da igreja, prestei atenção no culto, e o pastor Nadaline, alguém aqui conhece o pastor Nadaline? Tem alguém aqui parente dele? Ele está aqui presente, não está? Eu sei que ele frequenta essa igreja. Tem algum parente aqui nessa igreja do pastor Nadaline? Mas tem conhecidos. O pastor Nadaline estava pregando sobre o perdão. E eu disse comigo: esse cara não sabe o que está falando, não tem noção do sofrimento que eu estou passando. Eu nunca vou perdoar meu pai. E a frase que ele disse, e preste bem atenção, foi: o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. O perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Eu perguntei para aquela moça, a recepcionista: moça, que igreja é esta aqui? Ela disse: aqui é a igreja adventista do 7º dia. Fui muito bem acolhido, não fui matar o meu pai. Voltei para o quartinho e me ajoelhei e falei: Deus, se o Senhor existe, por favor, me ajude, Senhor. Eu dormi ajoelhado, com fome, e no dia seguinte acordei disposto. Saí do quartinho para conseguir um trabalho, e quando eu saí,
eu encontro o vizinho trocando a telha da casa e eu me ofereci: moço, eu cobro 10 para jogar essas telhas velhas dentro da caçamba. Ele: vem aqui, me deu comida e me deu um dinheirinho. Ele me pagou R$80, muito dinheiro para mim. Tirei a barriga da miséria. Fui no Big, na Marechal Cândido Rondon, ali perto. Comprei bolacha, salgadinho, coisa de jovem, né? Comi um monte. Eu falei: Deus existe, Ele está atendendo a minha necessidade. No sábado comecei a ir para a igreja e fui muito bem acolhido pela igreja. Muito bem acolhido por uns jovens que me convidaram para jogar futebol. Joguei futebol com eles. Eram gêmeos, esses 2 jovens que me convidaram, o Gui e o Eduardo. E eu então, eles disseram assim: ó, depois do pôr do sol, nós vamos jogar um futebol na Bosch. Tô dentro. Onde você mora? Eu tinha vergonha de mostrar onde eu morava. Então tinha um sobrado na frente daquele senhor que estava trocando a telha. Eu falei: eu moro naquela casa lá. Nossa, mora bem, hein? Eu moro lá. Às 19 horas nós vamos passar na frente da sua casa. Eu falei: tudo bem. Eu duvidei. Eu não acreditava mais em pessoas. Eu duvidei. E então eles foram lá. David! Não pode ser. Será que são eles? Eu falei: bom, se eu não for, o pessoal do quartinho vai falar que eu moro aqui. Vou passar uma vergonha. Então é melhor eu ir e falar: não, vocês entenderam errado, era aqui. E eu então fui lá. Fui jogar bola. Fiz amizade com aqueles jovens que me amaram. Eram a minha família. Comecei a frequentar a igreja. Comecei a fazer amizades ali com uma família especial, a família Marcondes. Eles me acolheram tanto, com tanto amor, que houve um momento da vida deles que o meu melhor amigo, ele morreu, descansou, e era membro da igreja. A mãe dele se encontra aqui. Eu não vou mostrar as fotos para não emocionar mais ela, mas esse menino era tão bom, tão querido, que nós ali brincávamos e nos divertíamos. Ele foi atropelado e descansou no Senhor e está esperando agora Jesus voltar. Aquela família enlutada, depois de alguns meses, foram no meu quartinho, e a mãe desse menino, a mesma recepcionista que me tratou muito bem, disse assim, foi no meu quarto com a família, com toda a família no meu quartinho, e ela disse assim: eu não substituo a mãe que você teve, e muito menos você substitui o filho que eu tive, mas creio que um pode ajudar o outro. Você quer vir morar com a gente? Você vai comer a comida que o João comia, vai dormir na cama que o João dormia, e nós vamos adotar você, e você será o nosso filho. E eu fui adotado por uma família adventista. Desculpa. Gostaria que minha mãe, a pessoa que me adotou, se colocasse em pé, uma salva de palmas para a honra e glória de Deus. Ela não esperava que o filho dela, adotivo, seria um pastor. Deus opera milagres, amigos, mas a história não acaba por aí. Eles me ensinaram o que é perdão, me ensinaram o que é a Bíblia. Fiz um estudo bíblico, concluí estudo bíblico, e com 18 anos fui batizado. E ao ser batizado pelo pastor Nadaline, e ele não sabe dessa história, e possivelmente ele vai assistir. Amigos, com 19 eu noivei, e com 20 eu casei. Com 22 anos a minha filha nasceu, e minha esposa disse: amor, você precisa resolver um problema. Você precisa. Depois de 10 anos da morte da minha mãe, eu precisava perdoar o meu pai. E então a minha esposa teve iniciativa de ligar para a assistente social do Piraquara, e depois de 10 anos eu poder visitar o meu pai e perdoar o meu pai. A minha esposa ligou e a assistente social disse assim: olha, moça, o Sérgio Luiz dos Santos está preso aqui e nunca recebeu visita de ninguém. O filho dele vai visitar ele? Sim, o filho dele vai visitar. Fui no Piraquara, e ao chegar lá no Piraquara, multidões de pessoas estavam lá visitando os seus entes queridos. Eu não sabia mais quem era o meu pai,
não lembrava mais o meu pai. Mas o pai sempre lembra do filho. E ao chegar então no pátio de descanso, com diversas pessoas, eu ouço uma voz dizendo: meu Deus, eu sou indigno de receber o meu filho, o Senhor é o meu filho. E era o meu pai. Encontrei com meu pai, nos abraçamos, e eu perdoei o meu pai, e meu pai foi perdoado. Estudei a Bíblia com meu pai durante um bom tempo, e hoje meu pai é um servo de Deus e admirador da igreja adventista, amém? Meu pai entendeu que Jesus é a única solução que ele poderia ter, e foi definitivamente a solução. Essa é a minha história. Ele mudou a minha vida. O meu Deus, o nosso Deus, mudou a minha vida. Permitiu que eu passasse por muitas provações para que eu pudesse aqui estar. E além do mais, honrar através desse testemunho de que Ele é digno de toda adoração. E que precisamos, como servos de Deus, esperar no Senhor. Eu estava na cidade de Cascavel, colportando, isso alguns anos atrás, meu primeiro ano de colportagem. E eu não tinha muita experiência em colportagem, e eu fui com um amigo meu para que ele pudesse então me auxiliar ali, e juntos pudéssemos vender alguns livros. E nós estávamos numa rua em Cascavel, uma rua assim bem nobre, um bairro bem nobre, e eu e ele usamos uma estratégia, nós dois usamos uma estratégia. Você vai ficar do lado direito, eu ficarei do lado esquerdo, quando terminar uma quadra, nós nos encontramos para ver como foi a venda de cada um. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei na rua, no lado esquerdo da rua, e bati em casa, mas tinha algo aqui bem especial. Eu tinha muita vergonha. Sou muito tímido, extremamente tímido. As pessoas dizem que pastor, como assim? Para ser pastor não tem que ser tímido, né? Eu sou tímido demais. E a minha timidez era bater na campainha ali, apertar a campainha ou bater palma e aguardar a pessoa. Nossa, extrema ansiedade ao esperar a pessoa sair de casa para depois falar para ela quem eu era, o que eu estava fazendo ali. E muitas vezes aconteceu de apertar a campainha e sentir aquele medo, aquela apreensão e sair correndo para outra casa. Muitas vezes aconteceu isso. E em Cascavel aconteceu isso. Eu parei numa casa muito grande e eu falei, aqui é o lugar para eu vender também. E eu apertei a campainha, ninguém me atendeu, eu estava apreensivo, apertei de novo, ninguém me atendeu. Chegou um momento que eu desisti e fui para outras casas. Mas algo estava me incomodando, porque eu estava dizendo para o Senhor, meu Deus, eu preciso vender, no mínimo 4 livros por dia eu preciso vender. Estou começando agora e eu preciso vender para que eu possa retornar para a faculdade. E aí, eu lembro que uma voz estava soando nos meus ouvidos dizendo assim, você precisa voltar para aquela casa. Não tenha vergonha, não tenha medo, volta para aquela casa, toque a campainha, porque eu tenho um propósito ali para você e para a pessoa que ele ia receber. E fiz justamente isso. Toquei a campainha de novo, voltei para aquela casa e uma mulher me atendeu. E aquela mulher então saiu e perguntou, o que você deseja, jovem? Eu falei, tudo bem, eu faço parte do Serviço Educacional Lar e Saúde, eu estou aqui para apresentar um projeto de saúde para a sua família. A senhora permite que eu entre em sua casa e apresente esse projeto? Ela disse, eu não conheço você e eu não estou com segurança em lhe receber na minha casa. Mas você pode fazer aqui uma breve apresentação para que eu possa ter certeza do teu trabalho? Eu apresentei, tremendo, com medo, envergonhado. A timidez estava me atrapalhando ali naquele momento. E a mulher então percebeu ali minha sinceridade e ela permitiu que eu entrasse na casa dela. E ali começamos a conversar. E chegou um momento da conversa que ela percebeu que estava indo mais para a direção espiritual do que para a venda de livros. Ou, na verdade, para um projeto específico de saúde. E ela disse assim, posso dizer uma coisa para você, jovem? Eu tenho muitas condições. Mas eu estou passando por uma situação muito complicada na minha vida. Muito complicada. E só um milagre para que isso possa ser solucionado. Eu não sei se você é cristão, não sei se você crê em Deus, eu creio muito. Mas eu pedi a Deus que Deus enviasse uma pessoa para falar para mim sobre o meu problema. E o meu problema é de saúde. Eu estou com câncer. E só um milagre para que esse câncer possa ser curado. E aí então ela falou para mim, e eu orei a Deus, e eu vi 2 vezes a campainha tocar.
E eu falei, eu não vou levantar para atender, eu vou continuar orando. E a campanha parou. Depois que eu terminei a oração, ela dizendo para mim, eu levantei e uma voz disse, você precisa atender a próxima vez que a campanha tocar. E foi no período em que eu retornei, e a mesma voz também estava dizendo para eu retornar. E então, quando eu retornei, toquei a campanha, ela me atendeu e ela disse para mim assim, eu senti algo diferente em você. Por mais que você estivesse ali com vergonha, tímido, eu senti uma diferença em você. E ali começamos a conversar, eu expliquei para ela que eu era também cristão, acreditava em Deus, e que não tinha dúvidas de que Deus estava ali indicando para que eu pudesse estar conversando com ela, e falei sobre saúde para ela, falei também sobre a questão espiritual, e ali criamos um vínculo de amizade, ela adquiriu os meus materiais, ela falou que queria mudar de vida, de saúde. Resumindo toda a história para vocês, eu falei com Deus, Senhor, não há dúvida que o Senhor me colocou ali. Retornei depois de uma semana naquela casa para entregar os materiais, ela apenas comprou, eu precisava entregar todo o material completo que ela adquiriu. E eu fiz um apelo para ela dizendo, você deseja estudar a Bíblia comigo? E ela aceitou. E começamos ali a estudar a Bíblia, e toda semana eu ia estudar a Bíblia com ela. E na quinta, sexta semana, eu expliquei para ela que o meu intuito ali não era apenas vender livros para que eu pudesse retornar para a faculdade, mas também meu intuito era falar de Jesus e da esperança que Deus concede a ela. Passou ali, amigos, aproximadamente uns 4 anos. Certa tarde de sexta-feira, eu peguei o meu prospecto, é isso, né? Prospecto de comportagem. Virei as páginas e olhei o número dela. E lembrei dessa história. E eu entrei em contato com ela depois de muitos anos. E ela então disse para mim assim, tudo bem com você? Eu lembro de você, porque eu me apresentei antes. E ela disse, você não imagina, eu estou completamente curado do câncer. E aquela visita fez a diferença para mim porque eu mudei toda a minha alimentação. E Deus operou um milagre. Para mim foi impactante, amigos. Porque eu nunca imaginava que aquela mulher recebesse o milagre de Deus. Pela condição que ela estava passando e pela impossibilidade humana de poder resolver aquele problema para ela. Deus opera milagres diariamente em nossa vida. De formas diferentes, de formas pelo qual nós nunca imaginamos, mas Ele opera. Não pense que os milagres só aconteceram no passado. Não pense que os milagres só aconteceram na época dos patriarcas, dos profetas ou de Jesus. Eles continuam acontecendo. Mas os milagres não ocorrem por acaso. Sempre há um propósito. É justamente isso que nós vamos aprender aqui. Como que os milagres podem acontecer? Quais são os elementos, quais são os princípios que Deus nos ensina na Bíblia para que os milagres aconteçam? E eu digo para você, mais uma coisa. Deus quer operar um milagre em sua vida. Portanto, você precisa seguir esses elementos contidos na Bíblia para que o milagre aconteça. Deus operou um milagre para que vocês pudessem voltar para casa. E Deus vai cuidar de vocês todos os dias. Deus vai cuidar de vocês todos os dias. Deus sabe sua necessidade e fará de tudo para colocar pessoas para lhe ajudar. Mas não deixe de seguir os princípios da Bíblia para que o milagre aconteça. Deus quer operar milagres, sim, não tenha medo de dizer isso. Deus é o Deus do milagre, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, encontramos diversos milagres na Bíblia, e você acha que não vai acontecer um milagre na sua vida também? Mas espere em Deus. Não julgue Deus por não ter realizado um milagre em sua vida, ou de um familiar que já se foi, porque o maior milagre que existe é a salvação eterna. Amém? Vamos falar com Deus para que Ele nos ajude a seguir esses princípios, para que o milagre então seja real. Feche os olhos. Santo Deus, esse estudo da sua palavra é profundo, Senhor. Aparentemente, ao lermos uma história tão simples, quando lemos a Bíblia de qualquer forma, é certo que não encontramos esses detalhes, mas quando lemos a sua palavra, com o auxílio do Espírito Santo, encontramos detalhes tão importantes, que aparentemente são simples, mas são profundos.
Senhor, estamos inconformados com a nossa realidade. Estamos cansados, Senhor, de viver nesse mundo. Mas em meio a essa inconformidade, precisamos, Senhor, sonhar alto. Precisamos sonhar alto. Precisamos sonhar porque o Senhor nos ensinou a sonhar. Quantos personagens da Bíblia sonharam? Paralíticos sonharam em andar. Cegos sonharam em enxergar. Mulheres estéreis sonharam em ter filhos. Muitos sonhadores na Bíblia encontramos, mas eles não deixaram de sonhar, como eu também, e o seu povo não deve deixar de sonhar. Nós aprendemos também que precisamos fazer planos conforme sua vontade. Planos que ajudarão na prática daquilo que tanto sonhamos. Mas precisamos colocar sempre em suas mãos, Senhor. E depois agir, perseverar e insistir. Para que depois de tamanha insistência, possamos perceber que aí se manifesta o Deus dos... Porque o Senhor é o centro da palavra do Senhor. E através do texto. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o centro da palavra do Senhor. Segunda carta de Reis, capítulo 6. Antes de lermos a palavra do Senhor, gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, é certo que o Senhor opera milagres ainda hoje. No entanto, existem elementos que não entendemos ainda e que precisam ser praticados para que os milagres aconteçam. E precisamos, Senhor, compreender agora. Dê discernimento a esse servo do Senhor, como também dê compreensão àqueles que estão nos assistindo nesta noite. Pois todos nós, Senhor, iremos necessitar de milagres essa semana. Precisaremos entender. E sem dúvida os milagres acontecem sim na igreja do Senhor. Acontecem na igreja adventista. E seu povo precisa ter essa certeza. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim então a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 6, o verso 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos entender primeiramente aqui esse verso. Você precisa compreender que nesse período existiam os discípulos já. Não pense que era só no Novo Testamento. Os discípulos já existiam no Antigo Testamento. E aqui nessa história nós encontramos alguns alunos de uma faculdade, de teologia da época dos profetas. O profeta Eliseu era líder e diretor desse colégio. E os seus alunos estavam ali inconformados com a situação de que o lugar onde eles estavam estudando era estreito. E eles precisavam de um lugar maior, mais confortável para eles. E a Bíblia também descreve que a forma e didática que Eliseu ensinava a esses alunos é diferente da forma como nós aprendemos nas escolas hoje. O termo hebraico e grego para esse ensino, eu vou pegar aqui no grego, é peripatético. Peri significa ensinar e patel significa caminhar. Como que Eliseu ensinava esses alunos nessa escola? Ele então caminhava num período ali, entre a natureza, caminhava e ao andar ali com aqueles alunos, ele ensinava através da criação os princípios elementares da palavra do Senhor. Então, o lugar onde eles estavam era estreito, mas não especificamente para estudar, mas especificamente para morar, para habitar. Então eles estavam incomodados, aumentavam alunos ali e eles precisavam ter um lugar mais espaçoso. Acontece que nós encontramos aqui um dos primeiros elementos para que o milagre aconteça. E o primeiro elemento para que o milagre aconteça é que eu e você precisamos estar inconformados com nossa realidade. Você quer um milagre na sua vida? Você precisa ter uma certeza. Eu estou inconformado com a realidade que eu estou vivendo. Eu não sei qual milagre que você espera. Eu não sei o que você almeja. Eu não sei o que você clama e pede a Deus. Mas uma coisa é certa, você precisa estar inconformado com sua realidade. Eu não sei se teu problema é espiritual, se teu problema é emocional, se teu problema é físico, mas uma coisa é certa, você precisa estar inconformado. O próprio apóstolo Paulo diz que nós precisamos estar inconformados com este mundo, com este século. Então, Paulo já dá aqui uma dica para nós.
precisamos, como cristãos, estarmos inconformados com essa realidade que vivemos. Para que o milagre aconteça, você precisa estar inconformado. Você está inconformado com a realidade que você está vivendo, ou você está conformado, já está cômodo com essa realidade? Com essas tristezas que têm acontecido? Ou você está pedindo a Deus: Senhor, eu preciso de um milagre? Lógico que de uma forma macro, o milagre que esperamos é o retorno de Jesus. Mas e a realidade micro? O milagre micro, o que você precisa? São as suas necessidades diárias. E você clama diariamente a Deus. Aqui nós encontramos alunos inconformados com uma realidade. Eles queriam uma escola maior para que pudessem estar mais acomodados, mais confortados. E disseram para o próprio profeta: nós estamos inconformados e precisamos que essa escola aumente, que o ambiente, o espaço seja maior. Aqui é a primeira lição para quem deseja enxergar o milagre em sua vida: inconformidade com a realidade que vivemos. Se você está com uma doença, você precisa estar inconformado. Meu Deus, eu não aguento mais tomar remédio, eu não aguento mais sofrer, não aguento mais ir sempre num hospital, tentar me tratar, realizar tratamentos. Estou inconformado com uma realidade. Se você está com um problema financeiro e precisa de um milagre para que as suas finanças estejam organizadas, você precisa estar inconformado com a sua realidade financeira. E através dessa inconformidade, você tome uma atitude. Então nós encontramos aqui no verso 1, um exemplo, o principal elemento para que os milagres aconteçam: inconformidade com a sua realidade. Você está inconformado com a sua realidade? É essa a pergunta que eu preciso fazer para você, mas é essa a pergunta que Deus faz a você também. O verso 1 nos traz também aqui o segundo elemento para que os milagres aconteçam, e os milagres não acontecem por acaso. Não pense que é como um toque de mágica. E sabe que algumas pessoas tratam Jesus como um gênio da lâmpada. Algumas pessoas tratam Deus como um gênio da lâmpada. Senhor, eu quero isso, e aparece. Senhor, eu necessito disso, e aparece. Não é bem assim. Existem elementos, existem princípios que precisam ser praticados para que aconteça o milagre. Primeiro, eu preciso estar inconformado com a realidade. Segundo, nós encontramos aqui no verso, eu vou ler de novo para você entender: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Primeiro, eles estão inconformados. Segundo, nós encontramos aqui um ponto específico: eles estão sonhando agora com um ambiente melhor. Primeiro, eu preciso estar inconformado para que o milagre aconteça. Segundo, eu preciso sonhar alto. Esses jovens, esses alunos, estudantes, eles não sabiam se seria possível que a escola pudesse aumentar o seu ambiente. Não sabiam se eles podiam aumentar ou se teriam autorização do próprio Deus para aumentar, mas eles estavam sonhando alto. Eliseu, nós estamos inconformados com uma realidade e nós sonhamos aqui, nós sonhamos alto de que isso mude, que essa realidade mude. Para você entender o contexto geral, você precisa ler desde o primeiro capítulo de 2 Reis, para entender qual era a condição de Israel. E a condição de Israel era de extrema pobreza. Pelo pecado, pela situação que Israel estava vivendo, eles estavam sofrendo. E possivelmente eles estavam num ambiente pequeno porque eles não tinham condições de construir um ambiente maior. E a situação deles era difícil, eles precisavam de um milagre. Mas eles não estavam ali para pedir um milagre ao profeta. Eles precisavam agir. Estavam inconformados com a realidade e agora eles estavam sonhando alto. Eu e você precisamos sonhar alto. Para você é impossível você encontrar um cônjuge conforme está baseado na palavra de Deus. Senhor, quantas vezes as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, está difícil de achar uma pessoa assim, sabe? Aquela pessoa que me compreende, aquela pessoa que quer seguir caminhos com Deus, do meu lado, está difícil. E para ela isso é impossível. Então ela precisa estar inconformada, mas ela precisa sonhar alto. Eu vou conseguir, eu posso conseguir. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Você que está com uma doença, ou você que está com problema financeiro, ou está com problema na família, está com problema conjugal, você precisa sonhar alto. Um dia as coisas vão melhorar, eu confio em Deus. Confiança. E sonhar alto significa confiar. Primeiro, inconformidade com a sua realidade. Segundo, você precisa sonhar alto. Se você não sonhar alto, você não vai ter perspectiva de um futuro melhor. Isso é o básico que a Bíblia ensina e você precisa compreender isso para que os milagres aconteçam.
Por isso que eu repito aqui, meus irmãos e amigos, milagres não acontecem por acaso. Existe uma atitude nobre que o próprio Deus espera que você tenha. E essa atitude são princípios. Bom, além da inconformidade, além de Deus nos ensinar a confiar nele e sonhar alto, por mais que você não consiga aquele sonho, você está sonhando e não custa, você não paga para sonhar. Então esses jovens disseram ainda mais para Eliseu. O verso 2, e aqui encontramos um outro elemento principal para que o milagre aconteça. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. O verso 13 ensina aqui o terceiro elemento. Primeiro, eu preciso estar inconformado com a minha realidade. Eu quero um milagre, Senhor. Eu estou inconformado. Segundo, Senhor, eu sonho alto. Eu sonho que o Senhor pode realizar. Eu creio que o Senhor vai me ajudar. Eu creio, eu estou sonhando, Senhor. É o que eu tanto necessito. É o que eu tanto preciso. Agora, eu preciso planejar. Bom, se eu estou com problema de saúde e eu espero um milagre, eu estou inconformado, eu sonho alto de que eu posso ser curado por Deus. Agora eu preciso fazer planos. E que planos são esses? Bom, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso agora fazer mais exercícios, bom, eu preciso agora excluir tipos de alimentos que não vão favorecer para a minha saúde. Sabe, existe um planejamento para que o milagre aconteça. Bom, se você está com problema financeiro e você quer um milagre, você precisa também se planejar. Em conformidade com a sua realidade, sonhar alto, de eu posso estar bem estabilizado, eu posso estar equilibrado, não vou ter mais contas. Mas para isso eu preciso, depois que eu sonhei, preciso fazer planejamentos. Preciso agora tirar isso aqui porque eu gasto muito. Preciso eliminar isso aqui porque isso aqui não compensa. É inútil eu ter isso aqui, tal. Sabe, planejamento é importante, o próprio Deus orientou que precisamos ser organizados, precisamos ter ordem. Os milagres acontecem através desses elementos. Primeiro, inconformidade. Não esqueça, se eu estou repetindo para você decorar. Segundo, sonhe alto, confie e não custa sonhar. Terceiro, faça planos, tenha um planejamento. Deus espera essa atitude de você. Não fique, amigos, esperando aí no sofá um milagre, porque não vai acontecer dessa forma. Você precisa agir, você precisa fazer a sua parte. Deus facilmente fará a parte dele. Mas você precisa fazer a sua parte. Deus, como eu disse, não é o gênio da lâmpada, como muitos pensam. Como muitas denominações pregam. Não é dessa forma. Deus é um Deus organizado, um Deus didático. E deseja que você faça a sua parte para que a parte dele já seja possível. Amém por isso? A Bíblia continua então, depois desses elementos, a Bíblia continua dando mais elementos aqui. O verso 3 diz assim, disse um, serve-te de ires com os teus servos. Eliseu tornou, eu irei. O verso 4. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Eu preciso estar inconformado com a minha realidade. Eu preciso sonhar alto. Eu preciso sonhar. Terceiro, preciso fazer planos. Quarto, eu preciso agora, depois que eu estou inconformado, depois que eu sonhei alto, depois que eu fiz o plano conforme a vontade de Deus, agora eu vou colocar na mão de Deus, Senhor, está aqui. Por favor, torne real o que eu tanto sonhei, o que eu tanto planejei, para que isso aconteça. Depois que você colocou na mão de Deus, que é o quarto elemento, colocar na mão de Deus, dizer, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, agora é contigo. Você vai fazer algo que a passagem da Bíblia também nos traz aqui, um outro elemento. E eu li essa parte. O verso 4. Cortaram madeira. Cortaram madeira. Eles agiram. Eles estavam inconformados com o ambiente que eles estavam vivendo. Sonharam alto, mesmo não sendo possível para a realidade que eles estavam vivendo. Planejaram. Vamos cortar madeiras, preparar vigas, vamos então separar o espaço, limpar o local. Planejaram. Depois, Eliseu, você vai conosco? Eliseu era um homem de Deus, e se era um homem de Deus, estava ali para abençoar todo aquele planejamento, todo aquele sonho. E Eliseu foi. Isso significa que devemos colocar sempre Deus em nossos planos, em nossos sonhos e nos milagres que eu e você tanto almejamos.
Ah, amigos, já aconteceram tantos milagres na minha vida, você é a prova disso, você já assistiu meus testemunhos, já contei vários também e continuo contando, porque são milagres que acontecem em minha vida e eu não posso guardar para mim, preciso dividir com você. Mas uma coisa é certa, não pode depender só de pastor. O pastor tem um milagre assim, o pastor tem um milagre X, o pastor tem um milagre Y. Você também tem um milagre, você também precisa testemunhar dos milagres que Deus realiza em sua vida. Os milagres acontecem. E sabe, todos os milagres que aconteceram em minha vida, todos foram reais, graças a esses elementos que foram colocados em prática. São princípios bíblicos. São princípios bíblicos. Se você seguir esses elementos e começar a estudar milagre por milagre, você vai perceber que os personagens que receberam o milagre seguiram esses princípios. Primeiro, inconformidade. Segundo, sonhando alto, confiança. Terceiro, você precisa planejar. Quarto, precisa colocar Deus sobre todo esse sonho, sobre todo esse planejamento. Quinto, você precisa agir. Não pense que vai acontecer do nada. Faça a sua parte que Deus fará a parte dele. E eu continuo a leitura dizendo o seguinte. Verso 5. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Se o machado caiu, ou se aquele pedaço de ferro se deslocou da madeira que o prendia, é porque aquele rapaz que estava batendo na árvore estava trabalhando demais, estava se esforçando, estava ali tentando quebrar partes daquela árvore para que então ela caísse. Então ele fez a parte dele. Ele estava inconformado com a realidade. Ele então sonhou alto. Bom, nós queremos uma escola maior. Terceiro, agora o nosso planejamento é esse. Nós vamos derrubar tantas quantidades de madeira. Vamos agora colocar na mão de Deus para que isso se torne real. E agora nós vamos agir. E eles agiram. Pegaram então cada um ali um machado. E eu quero aqui colocar um parênteses de novo. Na época que eles estavam vivendo, era uma época extremamente difícil, principalmente financeiramente. E eles não tinham instrumentos, ferramentas à disposição deles. Era muito, muito limitado a situação que eles estavam vivendo. Então, com as poucas ferramentas que eles estavam em mãos, eles então utilizaram elas da melhor forma, emprestaram algumas, como é o relato da Bíblia, e acontece que, de tamanho trabalho, de tanta insistência para derrubar uma árvore, aquele machado então se deslocou da própria madeira que segurava aquele ferro, e esse machado voou até ali o rio. E aquele jovem ficou desesperado. A lição aqui é: persista. Depois da inconformidade, depois de sonhar, depois de planejar, depois de colocar na mão de Deus, depois de agir, insista na ação. Insista, persevere, porque o milagre só vai acontecer se você perseverar, se você insistir. Insistir fazendo a sua parte, porque a parte de Deus ele fará no tempo determinado e conforme a vontade dele. E pode ser que ele não opere o milagre imediatamente, pode ser que demore um tempo, pode ser que demore até a vinda dele, mas o milagre vai acontecer. E um ponto muito interessante aqui de tudo isso, está aqui na palavra do Senhor dizendo o seguinte: aquele homem gritou e disse: ai, meu Senhor, e agora? Era emprestado, o que eu faço? Verso 6. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amigos, é impressionante como Deus aqui é didático para cada um que deseja ver o milagre. Depois que eu me tornei inconformado, depois que eu sonhei alto, depois então que eu fiz um planejamento, que coloquei na mão de Deus o meu sonho, o meu planejamento, a minha vontade, o meu clamor, eu vou agir. E depois de agir eu vou insistir. E depois de insistir, aparentemente, parece que as coisas não vão dar certo. Não sei se isso já aconteceu com você. Quantas vezes de você fazer tudo o que eu estou falando aqui, conforme o princípio bíblico, conforme a Bíblia relata, você fazer tudo certo e parece que nada acontece.
É aí que está o segredo. É quando as coisas não acontecem, depois de tamanha tentativa, que então se manifesta o poder de Deus. É depois de tamanha tentativa, de Deus ter percebido a sua insistência, a sua perseverança. Depois que você perceber que você fez tudo certo e aparentemente parece que nada mudou, é aí que se manifesta o milagre. É aí que se manifesta o poder de Deus. E sabe o que é mais bonito e assim, magnífico na Bíblia? Eliseu mostrou para aqueles homens que quem operava o milagre não era ele como profeta. Porque Eliseu pediu para aquele homem pediu que pegasse um pedaço de pau, e o pedaço de pau no hebraico é ietz. Ietz significa pedaço de madeira, pedaço de tronco, mas também se refere ao Calvário, à cruz do Calvário. O que isso estava significando? Que o milagre acontece quando o próprio Jesus permite. Eliseu estava mostrando, quando jogou um pedaço de pau que estava representando a cruz do Calvário, que ele seria a solução, Jesus seria a solução, ele seria o Deus do milagre. E que eles deveriam entender que depois de tamanha insistência, de tamanha prática de seus princípios, Deus operaria um grande milagre. E Deus fez um milagre. E o interessante de tudo isso é que foi algo tão simples, perder um machado, você concorda comigo? Isso mostra o quanto Deus se preocupa com as nossas pequenas necessidades. Existem necessidades complexas, difíceis de serem solucionadas, como também tem aquelas fáceis. Mas Deus se preocupa com todas as necessidades. E Ele vai operar milagres em todas essas necessidades. Sendo elas simples ou complexas. Sabe o que Deus está pedindo para você? Deus está pedindo para você confiar mais nele. Confiar mais em sua palavra. Perceber os princípios que existem para que o milagre aconteça. Pois o milagre não acontece por acaso. Eu e você precisamos estar inconformados com este mundo e com a realidade que vivemos. Eu e você precisamos sonhar alto, a ponto de crer que Deus pode sim fazer um milagre. Deus também nos orienta a fazermos planos, sermos organizados nessa vida cristã. Porque não existe um cristão desorganizado. Não existe um cristão completamente desleixado. Se o cristão quer milagre, ele vai enxergar o milagre. Mas ele precisa estar de acordo com a vontade de Deus e completamente organizado. Depois, o cristão também tem que ter em mente de que todos os planos que ele tem, todos os sonhos que ele tem, se é estudar numa faculdade, se é ter condições para poder pagar uma faculdade, se todos esses sonhos que ele tem não forem baseados em Deus, infelizmente não podem acontecer. E se acontecer, não vai ser tão completo e integral. Coloque na mão de Deus os seus desejos, os seus sonhos. E além do mais, a Bíblia continua dizendo que eu e você precisamos agir para que o milagre aconteça. Precisamos tomar decisões, precisamos sair da nossa comodidade, da nossa ociosidade. E depois que agirmos, precisamos perseverar e insistir. A Bíblia fala, feliz é aquele que está perseverando. E depois que você perseverar, e depois que você de tanto perseverar, se cansar, é aí que vai se manifestar a glória daquele que é o Deus do impossível. Que é o Deus do impossível. Eu gosto de uma passagem de Jó, de duas passagens de Jó, que me traz conforto nesta vida que vivemos tão difícil. Jó capítulo 5, o verso 9 diz assim: Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Esse é o Deus que ainda está na ativa e sempre vai estar. Esse é o Deus que opera milagres conforme a vontade dele e não por acaso. Esse é o Deus que está sempre à nossa disposição para nos alegrar e também até para nos servir. É incrível esse Deus. Eu não sei qual o seu problema, não sei qual a sua necessidade, suas dificuldades, eu não sei. Mas Deus me chamou nessa noite com o intuito de informar você que o milagre é possível. Basta você seguir
as mesmas atitudes que esses jovens estudantes seguiram. E não é difícil. Não é difícil. E os milagres podem acontecer todos os dias. Todos os dias. Algumas pessoas têm medo de falar de milagres, né? Mas eu não tenho medo porque os milagres são reais e eu tenho sentido isso diariamente em minha vida. Todos os dias eu falo para minha esposa, quando acordamos de manhã cedo, realizamos o culto familiar, eu digo para minha esposa: amor, você percebeu quantos milagres Deus operou essa semana? Você já fez um teste? Você já anotou os milagres que Deus tem operado em sua vida? Tanto da forma micro quanto da macro? Amigos, precisamos agir de uma forma correta com Deus. Precisamos ser honestos com Deus. Senhor, esses são os milagres que o Senhor tem operado, e você descreve no papel. E dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu não tenho enxergado, estou cego. Quantas coisas boas o Senhor tem operado em minha vida. Jó, capítulo 9, verso 10, continua dizendo: quem faz grandes coisas que não se pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar, esse é o nosso Deus, meus amigos. Esse é o Deus que está à nossa disposição diariamente para nos ajudar. E os seus milagres são maiores do que as tristezas e calamidades que acontecem aqui. Só que, infelizmente, estamos tão cegos e só queremos enxergar as tristezas e dores, sabendo que existe tantos milagres acontecendo. E Deus agora está aqui querendo confirmar a vocês que os milagres existem, mas para acontecerem conforme a vontade dele, é necessário você estar inconformado, é necessário você sonhar, é necessário você planejar, é necessário você colocar na mão de Deus, é necessário você agir e perseverar para que então se manifeste o poder de Deus. É necessário. Eu estava na cidade de Inácio Martins. Inácio Martins, eu tenho muitas histórias, porque muitos milagres aconteceram lá. Foi o meu primeiro ano ali de ministério, minhas primeiras experiências de ministério como pastor auxiliar. E ali enxerguei milagres, inúmeros milagres. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Que Deus possa ter edificado a sua vida através desses testemunhos do pastor. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para um amigo ou um parente que está desviado da casa de Deus. Deixe Deus te usar. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e fiquem todos na paz.